Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda parte do primeiro módulo do curso Reencontra a Tua Essência. Hoje, na primeira parte, vamos encerrar os ensinamentos, e estes ensinamentos são um bocadinho mais complexos e que muitas vezes criam aqui algum desconforto, algum fritar a pipoca, ok? Porque são conceitos que muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade em entender. Eu confesso que a primeira vez que tive contacto com estes conceitos, também eu tive assim um bocadinho naquela de, bem, calma lá, o que é que isto é? Então eu vou tentar explicar este conceito o regresso à origem de uma forma mais simples possível. No entanto, eu quero deixar aqui este alerta. Se este conceito for um conceito que, ok, isto é muito complexo para mim, eu não estou a conseguir identificar, isto não me faz sentido, podem avançar nos estudos, ok? Não fiquem presos por causa deste conceito ou deste ensinamento. Porquê? Porque isto é a mesma coisa que eu colocar uma tese numa pessoa que começou a fazer os seus estudos espirituais ou desenvolvimento pessoal agora. Então, claro que uma pessoa que ainda está a aprender a ler, obviamente que não vai ter a mesma capacidade cognitiva de ler uma tese ou um doutoramento. Então, é isto que nós temos que olhar e dizer, ok, calma, esta semente está cá, eu recebo esta informação, agora não me faz sentido, deixo aqui um bocadinho em stand-by e passando um bocadinho mais à frente, volto a estudar de novo esta temática. Para falar um bocadinho aqui sobre mónadas, deixa-me só esclarecer uma frase que ela é muito comum ser dita nos caminhos de autoconhecimento, espiritualidade, e que muitas vezes são frases feitas que não se entende o significado, que é, a frase é a seguinte: nós vamos estar em constante trabalho connosco próprios até ao final da nossa vida. Pronto, basicamente é isto. Mas nós associamos este constante trabalho, ou esta constante aprendizagem, ou este constante conhecimento, muitas vezes na nossa primeira consciência, que é a noção do eu, e que tem muito a ver com a noção da minha personalidade, da minha persona, do meu ego. Fazendo aqui um entre parênteses, eu por acaso terminei de ler hoje o livro Deixa Ir, do David Hawkins, e posso-vos dizer que altamente recomendo, porque já está assim a um nível muito grande, mas assim o livro é de fácil leitura, e efetivamente já está assim num nível de superar ego, superar personalidade, superar, e numa rendição e plenitude com tudo o que é na vida. E às vezes nós ouvimos a falar, ser uno com o todo, interliga, todos somos um, mas depois estes conceitos são frases feitas, mas que nós não as conseguimos integrar na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Tipo, como assim? Porque é exatamente isto. Este plano da unificação com o todo, ok, desta tal rendição, ela não acontece porque eu digo frases feitas. Ela acontece porque há um momento da nossa vida que nós temos um momento de rendição, que é o momento de que, ok, eu provavelmente já não vou conseguir fazer nada aqui, eu se calhar não posso fazer mais nada, eu entrego-me e sou invadida com uma paz, com uma tranquilidade e com uma harmonia. E muitas vezes nós estamos sempre naquela constante luta. Eu tenho que lutar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir à luta, eu tenho. Isto ainda é uma luta constante pela vida. Então, regressando aqui a este ensinamento que é a consciência da nossa origem. Quando vocês começaram a reencontrar a tua essência, a primeira pergunta que nós fazemos é quem és tu? E nós, as primeiras respostas que nós damos é muita noção de quem eu sou através de situações que eu passo. Olá, Andréia, sou leão de signo, tenho 40 anos, vivo em Azeitão, sou terapeuta, formadora e por aí adiante. São conceitos, são referências exteriores que validam quem eu sou, ok?
Se vamos mais profundo, então eu sou uma centelha divina que estou a habitar aqui num corpo físico, no planeta Terra, mas eu tenho mais almas minhas que andam por aí, espalhadas, a também ter outras experiências em simultâneo. Dizem algumas teorias dentro desta linha, e aqui é importante reforçar que ultimamente, nos meus acompanhamentos individuais, tenho recebido muito isto. Oh, André, eu leio um livro, eu leio aquilo, eu leio isto, eu leio aquilo, e parecem que são conceitos completamente diferentes. E sim, há muitos conceitos que não encaixam. E eu aqui gosto de sugerir que vocês sigam a vossa intuição, o vosso coração, e não quer dizer que um seja certo e o outro seja errado, ok? Porque todos vão dar exatamente ao caminho do meio, ao caminho unificado. E a nossa regresso à origem é um pouco como está aqui este cristal multifacetado. Ele tem, acho que é mesmo cristal multifacetado. Eu não sou do Feng Shui, não posso estar a dizer mal o cristal, mas não é isso que agora importa. Porque eu trouxe este cristal porque para mim é aquilo que mais se assemelha de eu mostrar o que é as nossas diversas almas, subalmas, os nossos fractais, e como é que ele, quando se une, existe esta bola que são a nossa mônada. E isto aqui também é válido com os vários ensinamentos existentes, ok? Todos têm uma faceta, um está mais em cima, outro está mais em baixo, umas são maiores, outras são mais pequenininhas, mas todo o conhecimento existente no planeta Terra ou até mesmo no universo, ele é necessário para criar, então, esta figura, este círculo, esta beleza, ok? Por assim dizer. Então, há teorias que dizem que os nossos fractais da alma, as nossas vivências, são aquilo que algumas pessoas falam que são regressões a vidas passadas. Se estudarmos o âmbito da física quântica, vão dizer que todas as vivências estão a decorrer em simultâneo. Não existem vidas passadas, nós morremos, começamos a entrar numa outra dimensão e por aí. Obviamente que se entrarmos então numa linha espírita, o conceito é um bocadinho diferente, temos o processo reencarnatório, o processo de recuperação, pós a morte, depois temos o processo reencarnatório. E há quem nem defenda as situações da reencarnação. Por isso nós nunca vamos poder estar a defender verdades absolutas, porque tal e qual como existe esta esfera, eu posso dizer que, uau, esta esfera aqui de frente é tão bonita, tem ali um triângulo que salta à vista, mas eu não estou a ver a esfera do outro lado. Então, do outro lado também existe uma informação que eu posso até nem conseguir aceder ou neste momento nem estar a aceder. Eu vou partilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo e que talvez tenha sido, lá está, aquela unificação, aquela unidade que me fez aceitar todos os processos evolutivos e todos os caminhos. Há uns anos atrás, eu fui fazer uma sessão de medicina quântica na máquina e entrei mesmo em profunda meditação. E eu estava a ter uma vida paralela, aquela máquina mostrou isso, eu estava a ter uma vida paralela onde estava ali a ter um problema de saúde. E foi curioso, porque nesta vida eu comecei-me a ver com todo o meu procedimento, com toda a minha vida, com todas as experiências que iria ter até o momento da minha morte. E quando há um momento de transição, não é? Da minha alma poder subir para o outro plano, eu vi um prado verde muito grande e via um triângulo, parecia um sol e um triângulo muito, como é que eu vou explicar? Muito vivo, era um amarelo muito vivo. E eu entrei, ok? E recebi sim, já não me recordo, por um mestre, não sei, por alguém. E eu vinha muito naquela de o que é verdadeiro e o que é que não é verdadeiro. Isto porquê? Porque eu quando olhava no plano, eu via pessoas vestidas de branco que pareciam as pessoas dos terreiros, dos candomblés, vi todo o tipo de... pareciam mesmo todo o tipo de crenças, todo o tipo de formas de pensamento, todo o tipo de religiões. E eu achei curioso porque fui assim mesmo perguntar-te, mas qual é que é o caminho da verdade? É o caminho de Jesus, qual é que é o caminho da verdade? Isto tudo neste processo evolutivo, mas que foi uma meditação bastante profunda. E foi curioso
que eu estava a ver tudo, até coisas que se calhar eu às vezes até tinha assim alguma resistência, e neste sonho, que não era um sonho, foi uma meditação, que estava em processo lá na máquina, a pessoa diz-me algo como, do outro lado, a casa do meu pai tem muitas moradas e todas elas vão dar ao caminho do meio. Por isso, todas elas fazem parte deste plano. Então, eu aqui comecei a entender que eu posso não me identificar com algo que eu não vejo, okay? Como esta esfera que aqui está. Há algo aqui que está lá atrás que eu não vejo, mas ela faz parte, ok? De todo um sistema. Então, isto aqui é válido com o conceito das nossas mónadas e das nossas centelhas divinas. Então, segundo consta, eu agora vou aqui só alterar outra imagem, só para vos mostrar, só um bocadinho, para dar aqui entrada a mais uma imagem. Não consigo. Ok. Muito bem. Então eu vou partilhar aonde eu vi esta imagem. É mais fácil. Ok. Muito bem. Está aqui. Exatamente, está aqui. Ora bem, esta imagem reforça então os ensinamentos que nós vamos ter agora, que é relativamente às mónadas, às nossas presenças, a quem eu sou e às nossas encarnações físicas. Então, vamos defender isto como supostamente, e não é verdades absolutas, nós muito provavelmente podemos estar a ter várias experiências de vida, experiências humanas também de vida, em outros planos, em universos paralelos, que nós não temos consciência, mas que de certa forma podem interferir na nossa vida atual, ok? Então isto já vai a um outro nível de consciência, isto já vai a um outro nível de ensinamento. Numa fase inicial, a nível de consciência, eu olho primeiro para mim, para as minhas questões, para os meus pais, toda aquela história, e depois começo a interferir e dizer assim, calma, eu se calhar estou a ter situações e coisas que eu não consigo entender porque é que isto me está a acontecer. Uma das formas muito curiosas de ver isto a acontecer, estas nossas vidas, é nos sonhos. Aqueles sonhos que nós temos e que dizemos, caramba, parece que eu levei porrada, caramba, eu senti aquilo com uma verdade absoluta, eu senti mesmo, há pessoas que vêm mesmo com dores no corpo. É exatamente isto, é parte da nossa subalma, o nosso fractal, que está a ter uma experiência humana. Como assim, Andreia? Então quer dizer que a minha alma não é só a minha alma, mas eu tenho várias almas? Sim, exatamente. Então, como vocês veem aqui neste gráfico, nós temos aqui embaixo, neste gráfico, que diz reencarnações físicas, são reencarnações que nós estamos a ter em simultâneo. Atenção, que quando eu termino o meu processo reencarnatório, seja no planeta Terra ou em outro planeta, eu posso estar quietinha, ok? Como se fosse um mestre, vá à espera e já é uma decisão de eu reencarnar ou não, ok? Então, eu posso estar num plano, por exemplo, um plano de Marte, um exemplo, em que pode haver sempre ali algumas guerras constantes, uma atitude sempre constante de sobrevivência, e posso ter um plano da minha alma a viver, por exemplo, em Vênus, onde é muito mais amorosidade, é tudo mais a beleza, a harmonia. E esses dois planos ou essas duas vidas, elas podem estar a interferir comigo nesta vida no planeta Terra. Eu já tinha falado anteriormente e depois iremos falar mais sobre isso. Segundo consta, existem até 18 planos, ou seja, até 18 dimensões. Provavelmente até já existe mais. Atenção que o universo, ele só responde à expansão, ok? Expandir, expandir, crescer, crescer, crescer. Então, o planeta Terra, segundo consta, está a vibrar na terceira dimensão. E existem planos que
que estão a vibrar, por exemplo, numa 18ª dimensão. Nós até podemos ter uma das nossas almas a vibrar numa 18ª dimensão. Nestas encarnações físicas também pode acontecer uma outra situação. É raro, é muito, muito raro. Mas pode acontecer eu ter... Isto não tem a ver com conceitos de almas gêmeas. Às vezes as pessoas dizem, isto é aqui minha alma gêmea, vou ficar com ela. Não tem nada a ver, está bem? Normalmente as pessoas com quem nós ficamos são almas companheiras. Eu posso ter alguém que faz parte, okay, da minha mónada e estar, por exemplo, num outro país neste plano, ok? É quase como eu sentir que existe... Eu fiz há pouco tempo uma consulta do mapa astral, que até fez esta avaliação destas coisas, e supostamente eu tenho um fractal meu que está, por exemplo, em Israel, em Jerusalém, o que me faz algum sentido, porque sempre que acontece alguma coisa naquele país, atenção, eu nunca lá fui, e não é aquilo que eu mais vejo na internet, de coisas lá, não é, sei que tenho que lá ir um dia, mas é super curioso que sempre que acontece lá alguma coisa, o meu corpo físico recebe logo a informação e depois normalmente eu abro e eu vejo, houve um ataque, houve mortes em série e eu sinto aquilo. Então fez-me algum sentido alguma parte da minha alma estar lá. Então, nós temos que concluir todos estes processos de todas estas vidas. André, mas eu estou-me a portar bem, estou bem nesta vida, a fazer o meu trabalho e ainda tenho que estar preocupada com outras vidas. Mais ou menos isso. Ninguém disse que isto era para brincar, não era? Nós é que achamos. Por isso é que nós às vezes andamos sempre aqui, tantas vezes aqui na roda da samsara, porque em vez de concluirmos aquilo que nós viemos cá fazer, não, andamos a navegar na maionese. Não. O que é que normalmente acontece? Quando uma pessoa faz a conclusão do seu processo evolutivo, de certa forma pode auxiliar as outras almas, e isto mais durante a noite, porque durante o dia a pessoa não consegue, não tem essa capacidade, mas ela pode fazer. Então, como é que nós podemos fazer? Ok, há várias orações que o Dr. Joshua Stone, no livro O Manual da Ascensão, isso faz parte do curso do Reencontra a Tua Essência, sugere que é um pouco como eu unifico-me com as minhas subalmas, eu unifico-me com os meus fractais, eu faço a unificação, eu faço um auxílio e por aí. Claro que isto é tudo a um nível inconsciente e já é um nível de uma profundidade muito grande. Só quando nós conseguimos fazer esta unificação de todas as nossas vivências, é que começamos então a entrar em dimensões superiores, em que nós vemos ali que começamos a unificar-nos com o eu sou. É como se tornássemos mestres em que já não é o exterior, já não são as nossas vivências. Como se calhar fôssemos, o anjinho da guarda que está do outro lado, a ajudar os destinos da humanidade, e atenção, a humanidade não é só o planeta Terra, é também da parte do universo. Quando nós conseguimos então unificar todas as nossas subalmas, subindo para dimensões superiores, ou seja, este processo só começa a ser elevado a partir da 7ª ou 8ª dimensão, o que significa... Há alguns livros que defendem que o planeta Terra é um planeta prisão, ok? É um planeta de provas e expiações, não é um planeta paraíso, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas pensa, é um planeta exatamente para trabalhar. Ai, André, mas eu não tenho karma nenhum, eu já resolvi tudo. Ok, então vais trabalhar pelos outros, tu é que te ofereceste para vir cá. Há muita gente que não tem nada de significativo para viver nesta vida e que vem cá exatamente para ser quê? O ancorador da nova era, o ancorador destas novas energias. Quando eu faço a superação de todas estas minhas vivências, eu começo então a entrar nas dimensões superiores. 7ª, 8ª dimensão, voltamos então continuamente a trabalhar, mas em dimensões superiores, é quase como se a partir daí fôssemos funcionários de Deus ou funcionários da humanidade, do cosmos, até nós conseguirmos reunir todos os nossos fractais da alma, todas as nossas experiências em vibração igual
e aí sim conseguimos nos aproximar de Deus, da fonte cósmica e da mônada. Então é aí que nasce o nosso tal cristal, ok? É aqui que o nosso tal cristal começa-se a unificar. Segundo consta, nós temos que ter 144 mil vivências para a unificação total da nossa mônada. Nós já ouvimos a falar muito sobre o papel das 144 mil almas, ela está muito escrita também nos relatos bíblicos, já se fala muito até sobre isto, o Drivalo, que escreveu os 2 livros, A Flor da Vida 1 e 2, que também sugiro que leiam, e nos vídeos que eu coloquei do crescimento espiritual, vocês têm lá um vídeo que é o Nascimento da Nova Humanidade, também fala um pouco sobre isso. Então, nós para nos tornarmos este espelho mágico, que tudo que vê, que tudo que é, que tudo brilha, que tudo reluz, nós temos então vários caminhos evolutivos. Então, isto aqui é importante para quando falamos, estamos sempre em constante crescimento, é aqui que entra o constante crescimento, ok? Segundo, eu sei, atenção, isto não é situação egoica, estou a fazer uma partilha para também incentivar vocês a este conhecimento. Segundo sei, o meu karma evolutivo, ou o meu processo evolutivo, tive até aos 40 anos para concluir, ok? Ou seja, até aqui tive para concluir, e a partir daqui é como se a situação kármica da minha vida concluísse. Claro que se eu tive que fazer os trabalhos de casa, como é óbvio, tive que fazer este crescimento. E agora é como se me colocasse a servir a humanidade. É como se, ok, dos 40 até a hora da minha partida, é uma escolha consciente de fazer um trabalho, de estar a trabalhar a serviço da humanidade. E segundo sei também das minhas subalmas, dos meus fractais, supostamente já tenho 7 concluídos, de concluírem as suas experiências e de já atingirem um certo nível vibracional, mas ainda me faltam alguns, ou seja, então ainda estou muito longe de todo de ser alguma coisa iluminada, ok? O que é que acontece também muito interessante, que é quando eu tenho estes sonhos, ou quando sinto, por isso provavelmente esta sessão falou-se muito sobre esta questão de Jerusalém, o que me fez todo o sentido, então é provável que isto aconteça, mas é curioso que às vezes há pessoas que têm sonhos repetitivos, ok? Sonhos muito de, mas acontece-me sempre aquela situação. Então provavelmente a minha vida mais naquela situação, ela está muito ativa. Eu tenho um sonho muito recorrente que tem muito a ver com ensinos e práticas de cura, provavelmente ali uma antiga Alexandria, os antigos ensinamentos do Egito, e atenção, não tenho curiosidade nenhuma em ir ao Egito, pois claro, vou lá às vezes à noite, ou seja, estou a brincar, mas é muito recorrente fazer, eu visualizar isto ou eu ter este tipo de sonho. Qual é que é a necessidade de saber isto? A necessidade de saber isto é entender que o nosso processo evolutivo só depende de nós e com este conhecimento. Ok, se eu ainda estiver muito presa às questões mundanas, etc., isto não me vai fazer nada. Mas recordam-se que Jesus, quando estava a partir, o que é que ele disse? A minha alma não é daqui, a minha casa não é daqui. E uma das coisas que a Bíblia também fala, não sei se foi a palavra de Jesus, mas acho que sim, em que diz que a casa do meu pai tem muitas moradas. Isto quer dizer o quê? Ele fala então dos tais universos paralelos. Nós aqui vamos ter que abrir muito a nossa mente. Não podemos achar que numa vastidão enorme do universo só somos os únicos que estão a habitar. Não, e até preparem-se porque tudo o que sejam contactos de extraterrestres, eles brevemente vão-se começar a manifestar, até porque já estamos a entrar numa era de subir, e de subir eu tenho que conhecer os meus vizinhos galácticos. E então a própria humanidade já está um bocadinho a ser convidada a dizer assim, calma, não olhes só para ti, tu não és o único que vive aqui, nós temos outras situações, e claro que isto vai trazer algum caos perante a humanidade.
Qual é que é a nossa obrigação? A nossa obrigação é ativar a nossa centelha divina, que é o nosso estado de presença. Aquele livro que eu acabei de ler, o Deixa Ir, é fantástico. Obviamente que aquilo não é fácil de colocar em prática de todo, mas acho que é tipo uma bíblia para se começar a fazer este trabalho, que é recordar a nossa centelha divina. Porque, atenção, voltar a este ponto não é só meditar, comer bem, fazer yoga, não é nada disso, ok? É rendermos-nos ao máximo, mas ao máximo possível, no deixar ir de tudo e não controlar nada. Um princípio taoísmo. A arte da ação sem ação. Como assim a arte da ação sem ação? É exatamente isto. Eu sei que eu quero uma coisa, mas eu não vou atrás daquela coisa. E isto é muito difícil para quem ainda está demasiado identificado com o ego. Então, este conceito de quem eu sou, eu posso ir buscar a informação de quem eu sou pela parte persona, pela parte do ego, ou posso então ainda explorar de forma mais profunda e ir buscar o quem eu sou de uma forma mais de consciência galáctica. Por isso é que eu falei consciência da humanidade e consciência da galáctica. Atenção que no livro do no curso do Reencontrar a Tua Essência, no primeiro módulo vocês têm 2 livros, ok? Um, a Psicologia da Alma, e o outro, Eu Falo Contigo. E aquilo que eu digo é um livro com ensinamentos mais básicos e o outro é com ensinamentos mais profundos. Ambos falam a mesma coisa. Agora, depende muito da capacidade de cada aluno de ir buscar aquela informação, ok? O que é isto de universos paralelos? Há um documentário que eu partilhei com vocês na aula passada, que é o documentário de Física Quântica, que é Quem Somos Nós, onde tudo está, aquele documentário para mim é bastante interessante, onde manifesta que tudo está a decorrer em simultâneo ao mesmo tempo e que nós estamos a ter várias experiências em simultâneo. Quando é que nós vemos estas experiências? Por exemplo, naquelas sensações de déjà vu. Eu já vi isto acontecer, eu já tive esta sensação, eu parece que já estive aqui. Então, é aqui que nós começamos a fazer pequeninas ativações dentro do nosso corpo e dentro da nossa memória cósmica. Não é porque eu vou buscar a informação, mas é porque eu me relembro do que está oculto dentro de mim. E esta é a informação em que nós começamos a aceder à informação, que é aquela famosa frase: eu sei que sei e não sei porque sei. Eu não sei porque sei, mas eu sei que sei. Porquê? Porque a minha alma tem esta informação guardada dentro de mim. É a informação que vem lá de trás. E é curioso que eu tenho visto isto em alguns mapas, que há pessoas que já concluíram ensinamentos, ok? Aquilo já ficou concluído. Nesta vida têm o convite de aprenderem outras coisas e de terem outras experiências e muitas vezes agarram-se ainda a ensinamentos passados. Por isso é que nós temos tanta dificuldade em sair, porque nós, por exemplo, em vez de olharmos para o nosso mapa astral e dizer, ok, o mapa astral é o meu plano de vida, eu já sei que vou ter isto aqui de dificuldade, trazer aqui esta parte racional. Já sei que vou ter esta dificuldade, já tenho que ter aquele plano evolutivo, já sei que tenho que superar isto, bora lá e vamos ao trabalho. Claro que isto era uma forma prática e fácil, obviamente que não é assim que funciona, mas deveria ser assim. E isto levaria-nos então, em vez de estarmos a acumular lições, desafios, karma, nós começaríamos a fazer isto, que era libertar e expandir, ok? Quando nós estamos a falar então universos paralelos, nós às vezes também podemos achar, mas André, isto são vivências em outros planos. Claro que sim, ok? Então, nós podemos estar e termos aquela sensação de déjà vu do que é que está a acontecer em outros planos. Só entre parênteses, nós no fim de semana vamos ter um grupo de constelação estelar no domingo e no dia 22 deste mês, também uma quinta-feira, das 8 da noite às 22, aqui em Azeitão. E nós vamos abordar sobre estes temas. Vamos abordar sobre estes temas, história oculta da humanidade, trazer à consciência o que é. Fica aqui o convite para quem quiser participar. Podem participar não só num dia, podem participar nos 2, como vocês assim quiserem.
Qual é que é então o nosso único papel? O nosso único papel é regressarmos à nossa origem, auxiliando todos os nossos papéis, todas as nossas vidas, todos os planos que estão a decorrer e unificarmos-nos de total forma para que eu me torne então numa consciência maior, a tal consciência da nossa mônada, a nossa alma perfeita, junto do Deus Criador. Ai, Andrei, mas isso quer dizer que, ok, eu faço esse trabalho, vai demorar uma série de tempo, não é? Por isso é que isto é infinito. Mas isso quer dizer o quê, Andréia? Quer dizer que depois, ok, chegamos todos às mónadas e acabou? Não, porque depois existem outros universos, existe outra consciência, existe outros universos mais avançados, ok? E nós vamos estar a fazer sempre este processo evolutivo, E é aqui que entra, então, o infinito. Só para partilhar aqui com vocês que há aqui um livro muito bom, que não é um livro fácil de ler, ok? E vocês conseguem encontrar isto em PDF, que é o livro Durântia. Eu vou partilhar aqui com vocês este livro. Compartilhar a tela. Este livro aqui, para mim, foi o livro mais completo que eu li sobre este tema. Não é um livro de leitura fácil, ok? Espera aí só um bocadinho. Não é um livro de leitura muito fácil, até porque são 2.500 páginas, e ainda por cima são páginas mesmo fininhas. Isto é quase... é a autêntica Bíblia da humanidade. Enquanto nós temos a Bíblia da religião, isto é, literalmente, é um livro que fala mesmo sobre isso, é a Bíblia da humanidade. E este livro, eu acho que tem toda a informação. O paraíso, os universos paralelos, os ensinamentos, a quantidade de estrelas, bilhões, civilizações, assim, uma coisa, bem, que não há... Não existe, não cabe na nossa percepção. Aliás, esse próprio livro, houve alturas que eu tive mesmo que, ok, eu não estou a conseguir captar, avança, porque a complexidade dos ensinamentos era assim bastante profunda. Então, isto para regressar, nós neste momento ainda estamos a trabalhar a nossa consciência da humanidade, ok? Consciência da humanidade, quem eu sou, de onde é que eu vim, quais são as minhas raízes, qual a história do meu país, qual o meu papel do sítio onde eu vim, no meu continente, e qual o meu lugar da humanidade. Então nós temos todas estas consciências para trabalhar, ok? Antes de nós entrarmos em unificação com a consciência galáctica. Eu vou dar uma sugestão, sem vocês pensarem muito, mas talvez seja assim, através da experienciação, possa ser uma coisa interessante de vocês viverem. Se um dia tiverem a oportunidade, vão à zona de Alqueva, tem lá um observatório da Via Láctea, é o Dark Star, qualquer coisa assim. Aquilo tem que lá ir um dia à noite, não é? Então até sugiro que vocês, e o ideal até se calhar seria no verão, para poderem ver, e vocês observam toda a Via Láctea, aquilo é assim um lindíssimo, é das experiências mais maravilhosas que vocês podem ter. E quando tiverem aquela experiência, pelo menos façam, estejam em presença, ok? Até porque aquilo é mesmo um convite para estar em presença, e fiquem conscientes do que é que vos chega. Ficam conscientes de qual é a informação que vos chega. Eu tive esta experiência, não foi o ano passado, foi há 2 anos, e eu posso-vos dizer que foi, assim, altamente revelador mesmo, porque foi quase como uma... eu pertenço ali em cima, eu sei que a minha casa era ali em cima, foi assim algo muito, muito de profundo. Então fica aqui uma sugestão da minha parte, para que possam ter esta experiência. A Zona de Alqueva, Dark Start, ficam com esta sugestão. O papel das 144 mil almas, hoje em dia ouve-se tanto a falar sobre isto, até pela questão do que existe, do apocalipse e destas coisas todas, tem-se ouvido a falar muito sobre isto.
Então, qual é que é o papel das 144 mil almas? Bem, primeiro que tudo, o nosso grande papel ou o nosso grande trabalho é nós unificarmos-nos, nós, com estas todas 144 mil almas nossas. Ponto, acabou. Este é o nosso grande trabalho. Segundo consta, só as pessoas que já conseguiram fazer este trabalho de unificação é que são aqueles que serão as pessoas que vão construir a dita nova era. Eu acho que isto é um bocadinho fatalista, ok? Mas faz-me algum sentido que as pessoas que se dedicam a trabalhar de forma tão profunda em si, no seu interior, quase como há uma consistência, um compromisso, tenham alguns benefícios do que outras pessoas que não, ok? Pronto, então para mim isto não é de todo descabido dizerem que, ok, são precisas as tais 144 mil almas despertas para dar-se a criação ou pelo menos elevar o planeta Terra para a quinta dimensão. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas a dizer eu sou desperto, mas nós nunca vamos saber, só no resultado final é que iremos saber, porque o estar desperto não é só a nível de conhecimento, ok? Também tem a ver a nível com uma escala vibracional. Eu já conheci pessoas muito despertas, mas a nível vibracional não estavam àquela mesma frequência. E aquele livro que eu por acaso li, do Deixar Ir, fala exatamente sobre isto. Então, o papel das 144 mil almas, que tanto se fala hoje em dia nestas questões do Apocalipse, tem a ver com a quantidade de pessoas, ok, humanos, que trabalharam em si, unificaram todas as suas histórias, todos os seus desafios emocionais, todas estas suas experiências e conseguiram fazer a unificação e elevação e neste momento estão preparados para a construção das ditas novas humanidades. É como se fossem os mestres que depois vão organizar. Um vai para as ciências, outro vai para as artes, outro vai para o ensino. É quase como se fossem os diretores das empresas, os líderes. E nós vamos ter sempre líderes, ok? Até porque esta é uma hierarquia e também no universo existe esta hierarquia. Esse provavelmente é um dos papéis. Depois existem pessoas que defendem que os papéis são o nosso processo evolutivo na união das 144 mil almas. Está falado o resto que faltava da nossa primeira aula do nosso Reencontro à Tua Essência. E é aqui que nós voltamos então à nossa origem cósmica. Se isto foi desafiante para vocês, tudo ok, não se preocupem, retomamos, passados uns meses, para estes ensinamentos. Relembre-se sempre, o curso termina, mas vocês podem sempre pesquisar, olhar, estudar, de forma a poderem relembrar, ok, todos os ensinamentos que aqui estão. Vamos fazer uma breve pausa, regresso às 20 horas para dar início então ao segundo módulo. Um grande beijinho, obrigada e até já!